Boa tarde. A talk é para falar sobre como tirar o gênero de textos sem que as pessoas percebam. Meu nome é Lucas, eu fiz processamento de dados na FATEC, uma pós de games no Senac e eu estou há quase 2 anos na Pagar.me. E aí a primeira coisa que pode vir na cabeça das pessoas é, mas não era só botar um X lá onde denota o gênero? Bom, tem alguns problemas, por exemplo, que vocês podem ver nessa palavra, desenvolvedores. A gente não sabe nem ler isso aí. E aí a primeira coisa é, o texto vai causar um estranhamento em quem estiver lendo e a pessoa vai ter uma coisa a mais para processar para ela entender naquele texto. Isso vai dificultar o entendimento do seu texto. A segunda coisa, e essa mais grave, é que leitores de textos para deficientes visuais não vão conseguir ler isso direito. E aí eu vou colocar o link depois a gente vai colocar o link depois na talk. Eu fiz um teste no Google Translator e fica bem estranho de ler. A terceira coisa é, quem tem dislexia, que é outra dificuldade, que é uma dificuldade para você conseguir ler textos, entender e processar aquele texto, vai ter mais dificuldade do que a pessoa já tem, porque você inseriu mais uma informação estranha naquele texto. E outra coisa que pode passar pela cabeça é, mas e o arroba? Bom, o arroba pode ficar até esteticamente melhor, mas ele continua dando os mesmos problemas de demorar mais tempo para entender o leitor para deficientes visuais e dislexia. Outra coisa que as pessoas costumam fazer é colocar pessoas desenvolvedoras no lugar. Porque aí, em tese, você tira o gênero, porque a palavra pessoas, ela é um gênero feminino, mas ela não denota apenas pessoas no gênero feminino. O problema é que você acaba repetindo muito a palavra pessoa quando você faz isso. Você repete pessoa pelo texto inteiro. E qualquer texto que se repita muito, ele passa a ficar cansativo. Outra coisa que as pessoas podem fazer é usar desenvolvedoras e desenvolvedores. Só que aí você vai ter que ficar repetindo esse feminino seguido de masculino o tempo inteiro. Além disso, você também vai ter um problema, porque você tem que, de certa forma, você acaba priorizando um dos dois gêneros, colocando ele primeiro. E aí você pode perguntar, tá todo mundo fazendo errado? Então, quando você tenta consertar isso e resolver isso, não é que necessariamente você está fazendo errado. É que, na verdade, tem um jeito melhor de fazer isso. Aí você pergunta, peraí, mas como é que eu faço isso? Todas as técnicas que eu tinha visto até agora não funcionam, não servem. Uma das coisas que eu faço é, por exemplo, trocar adjetivos por substantivos. Um exemplo disso é porque adjetivos, em geral, eles têm gênero. Por exemplo, cansado, cansada, precisa do gênero da pessoa. E substantivo, não necessariamente. Por exemplo, precisamos falar com desenvolvedoras e desenvolvedores. Aquela frase longa que eu citei. Precisamos falar com a equipe de desenvolvimento. Você não sabe quem tem nessa equipe, não tem mais o gênero específico de pessoas ali dentro. Então ficou mais, você tornou o texto, ele continua natural, porque a equipe de desenvolvimento é uma coisa que você costuma falar. Pode não ser a primeira coisa que você escolheria como um texto, mas ele é natural, ele é legível, ele não dá aqueles problemas que eu citei. Outra coisa, por exemplo, chegar para uma pessoa e perguntar, tá cansada? Você pode perguntar, tá com cansaço? Cansaço também é uma palavra que vai servir para os dois gêneros e você, apesar de não ser a construção que você usaria normalmente, é uma construção inteligível. Outra coisa é trocar o adjetivo por um verbo. Por exemplo, Lucas estava sentado na cadeira. Sentado ou sentada seria o caso de você precisaria saber o gênero da pessoa para colocar. Mas se você chega e coloca um Lucas sentou-se na cadeira, você já não precisa mais do gênero. Podia colocar Maria, poderia colocar João, poderia colocar o que você quisesse ali. Na verdade, a construção certa disso aí seria sentar-se. Porque é pretérito mais que perfeito, se eu não me engano o nome. Mas a construção do sentou-se parece mais o hábito das pessoas, assim, é mais próximo do que uma pessoa normalmente falaria. Então, o sentar-se fica meio estranho por ser uma construção mais coloquial. Coloquial não, desculpa, formal. Outra coisa que você pode fazer é remover artigos da frente das palavras. Por exemplo, os dados dos clientes. Aí tem um artigo de dados e um artigo que tem ali na junção das palavras de os clientes. Você consegue remover isso sem causar danos ao texto. Dados de clientes. Remover dados de clientes, por exemplo. Você conseguiu tirar, os clientes não estão mais no masculino, inclusive a palavra clientes é uma das palavras que eu acho bonita, porque ela não tem gênero. E você conseguiu tirar o gênero daí sem causar estranhamento. Outra coisa é você trocar pronomes. Por exemplo, você deu um vaso a ela.
você colocou ela ali. É uma pessoa, você já sabe que está no feminino. Você lhe deu um vaso. Agora você pode ser um ele, um ela, um isso, o que for ali depois. Você pode dar um vaso para um cachorro. E aí, um exemplo que eu pensei que ajuda a ver como isso não causa estranhamento, que todas as frases que você viu até agora estavam transformadas. Mas tem uma coisa que talvez você não tenha notado. O nome da talk não tinha gênero. O nome original da talk era Como Tirar o Gênero da Escrita, sem que as pessoas percebam. Se você olhar, tem 3, pelo menos, gêneros aí no meio. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer uma talk sobre falar sem gênero, e o nome da talk já tem gênero. Isso fica meio estranho. Então eu comecei a tentar tirar. Primeira coisa que eu fiz, como tirar gênero da escrita. Pode ter ficado um pouco diferente, mas dá pra entender. Ninguém vai notar isso se você não chegar lá e falar, ó, o artigo desapareceu dali. Aí tem o da escrita ali. Aí eu pensei, tirar o gênero de escrita. Não, aí ficou estranho. Então, tirar o gênero de seus textos. Pera, mas ainda tem os seus ali. Tirar o gênero de textos. Ok, a frase está ok ainda e não tem mais o gênero ali. Tinha o as ainda. Então, no final das contas, ficou como tirar gênero de textos sem que pessoas percebam. O texto é o mesmo, ele se expressa tão natural quanto o original e você não colocou um X, você não colocou e você não precisou do gênero nessas palavras. Então, é uma coisa que pode até ficar meio diferente do que você costuma falar. Mas vai incluir mais gente. Vai fazer com que mais gente se sinta representado, sinta que tem representação nesse texto. Olha aí, acabei de fazer de novo. Então, é uma coisa que pode dar algum trabalho. Obviamente, na linguagem falada é bem mais difícil, porque você falou, já saiu no texto que você está escrevendo. Você dá um backspace, reescreve. E vale a pena porque você não vai mais direcionar seu texto só para um tipo de público, você não vai direcionar só para metade da população, coisa que valha. Então, era isso que eu queria dizer, gente. Obrigada.